a gente já tá ali numa situação ali na beira de um precipício, tipo assim, e aí o povo tá assistindo filme de tragédia. Então o que eu quero falar com você? Uma chave, mais uma chave. Ontem eu falei com você a questão de ouvir o que estão falando para você. Por quê? Porque seus pensamentos, suas emoções, suas ações, elas são decorrentes daquilo que você está ouvindo. Então hoje você está dentro de casa, o que a maioria das pessoas estão fazendo? Elas estão dentro de casa ouvindo e lendo e falando o tempo inteiro de coronavírus e da tragédia mundial e do colapso mundial e que a economia vai vir à bancarrota e que tá todo mundo morrendo e que tem um monte de caixão lá na Itália e isso e aquilo outro. Tá todo mundo falando isso o tempo inteiro. Por quê? Principalmente porque tá todo mundo dentro de casa e não tá trabalhando. Então, olha só, a gente está vivendo uma situação muito complicada, uma situação, né, que está deixando todo mundo muito nervoso, uma situação que amedronta, uma situação de incertezas, tanto da parte de morte, que é algo que afeta profundamente o ser humano, quanto da parte financeira, que também afeta profundamente o ser humano. E aí, o que acontece? A gente ainda está dentro de casa com a família, não é todo mundo que vive bem com a família, não é todo mundo que está aí, né, às mil maravilhas, então você vai estar tendo que o quê? Lidar com essa situação também. Então, não é só coronavírus que está dando problema, todo um problema está acontecendo aí decorrente dessa situação da gente estar hoje aqui em quarentena. Então, o mínimo que você precisa fazer é aprender a lidar com a sua mente, a ter chaves que você possa ligar, abrir para falar assim, opa, aqui eu fecho, aqui eu abro. Então, você hoje precisa, é primordial, é essencial você aprender isso. Então, fecha seus ouvidos. Essa foi a primeira chave ontem. Primeira chave. Por quê? Suas emoções, seu comportamento, seus pensamentos vão vir do quê? Do que você está ouvindo. Então, fecha essa porta, não fica ouvindo isso. Aí hoje eu quero te dar a segunda chave. A segunda chave para que você possa lidar, expulsar esses pensamentos de preocupação da sua cabeça. Porque a última coisa que você precisa são deles, afinal de contas. Quero te falar algo. Na Segunda Guerra Mundial, os psicólogos, os psiquiatras, eles descobriram algo que foi assim primordial para que um milagre acontecesse naquele período. O que eles viam? Eles viam que soldados, eles acabavam voltando da guerra com psiconeuróticos. Então, o que é uma pessoa psiconeurótica? Ela fica extremamente ansiosa, ela fica esperando, assim, ela tá sempre esperando que algo vá acontecer. Ela tá sempre, assim, no estado alterado. Ela não relaxa, ela não descansa. Uma pessoa neurótica, ela tá sempre num estado alterado. Falando, assim, basicamente para você. Então, esses soldados que viveram uma guerra, que lá tiveram dentro dessa guerra, viram horrores dentro dessa guerra, quando eles voltavam extremamente estressados, extremamente neuróticos, pensamentos o tempo inteiro de terror, de tragédia, de pânico, de preocupação, neurótico, uma pessoa neurótica. E aí, o que esses psiquiatras descobriram? Eles descobriram que se mantivessem esses soldados numa atividade constante, quando eles estivessem num estado de vigília, eles acabavam saindo, desconectando desses pensamentos neuróticos, desses pensamentos de pânico, de pavor, de guerra. Então, eles eram mantidos, enquanto eles estavam acordados, no estado de vigília, eles eram mantidos ocupados com atividades que exigiam deles uma concentração. Então, eles eram mantidos o quê? Eles eram mantidos fazendo jardinagem, cozinhando, aprendendo coisas novas. O dia inteiro eles eram mantidos fazendo algo. E eles viram que, o que eles descobriram, esses psiquiatras? Eles descobriram que existe uma lei para o cérebro, do cérebro mais brilhante ao cérebro assim mais, com menor condições, vamos botar assim, intelectuais, com a menor condição intelectual. Eles viram que
esses cérebros, você só consegue focar a sua atenção em uma coisa só de cada vez. Você não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando eles estavam ali mantidos nessa atividade de jogo, de bola, de qualquer outra coisa que exigia uma concentração, eles se desconectavam desse pensamento neurótico, desse pensamento de desespero, de pânico, de ansiedade. Então, após muito tempo trabalhando, eles perceberam isso. E aí, que eu quero que você pense, vou fazer uma experiência aqui com você agora. Eu quero que você, nesse momento, você pense na Estátua da Liberdade, você pense na Estátua da Liberdade e ao mesmo tempo você pense no que você tem que fazer amanhã. Pensa na Estátua da Liberdade. Pensa no que você tem que fazer amanhã. É totalmente impossível você pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. Ou você pensa em uma, ou você pensa em outra. Você dá atenção em uma, você foca em outra. Não se consegue pensar duas coisas assim, focar a atenção ao mesmo tempo. Então, o que você tem que fazer? O que eles descobriram? Que se você mantivesse o cérebro em atividade, se você mantivesse você em atividade, você não vai encher a sua cabeça de preocupação. Você não vai encher sua cabeça de preocupação. É como se fosse assim, olha, eu tô ocupado demais para ficar preocupado. É basicamente isso, isso é uma teoria, isso é comprovado. E aí o que a gente está vivendo? A gente está vivendo exatamente uma situação favorável. A gente está dentro de uma situação complicadíssima e ociosos. Né? Você está em casa, você não está trabalhando, às vezes você já está ficando enjoado de ficar em casa, e aí o que está acontecendo? A gente está colocando, é como se a gente estivesse colocando madeira numa fogueira, porque a gente está vivendo um estado de incerteza, de completas incertezas, tanto da questão de saúde quanto da questão financeira. Nós estamos vivendo uma incerteza mundial. E ao mesmo tempo, a gente está o quê? Alimentando essa fogueira do desespero, o quê? Ouvindo isso o tempo inteiro você está ouvindo. Então, o que acontece? Está alimentando pensamentos de tragédia, de desespero, duas coisas que colaboram para você entrar num colapso nervoso. É desse jeito, gente. O cenário é favorável para isso, um colapso nervoso. Porque você está alimentando incessantemente essa sua ansiedade, esse seu nervoso, pensamentos de tragédia, pensamentos de destruição. Tá tudo favorável. Então hoje, talvez o coronavírus, é o que eu falo, talvez o coronavírus seja o menos letal. Talvez o mais letal foi o cenário que ele criou. O cenário que ele criou e o cenário que ele colocou cada um de nós. Nessa quarentena, ouvindo o tempo inteiro tragédia e sem fazer nada. Exatamente aquilo que você poderia melhorar, o que? Fazendo atividades para poder esquecer, você está num estado de completa letargia, completa ociosidade. Então, qual é a minha sugestão aqui para você? Faz um cronograma de coisas para fazer, hora a hora. Eu não estou ficando sem fazer nada porque eu trabalho em casa. Eu faço atendimento via internet, via online, eu faço treinamento via online, tudo meu é via online. Então, minha atividade de trabalho, ela tá normal. Tô lidando com equipe, tô lidando com trabalho, tô lidando com produção de conteúdo, tô lidando com gente o tempo inteiro. Então, quando eu vejo, já passou, eu nem lembrei de coronavírus, igual agora. Eu fui falar de coronavírus de manhã, depois meio-dia, na live que eu fiz, por causa da oração, e agora com vocês. Por quê? Porque eu tô ocupada o dia inteiro, a minha mente está concentrada em algo. Então, esquece, ela desfoca. Então, você que está em casa o dia inteiro de quarentena, e está quase entrando num colapso nervoso, a primeira coisa que você tem que fazer, chave 1, para de ouvir. Ouve de manhã e pronto, se precisar nem ouve mais. Nem ouve, vai ouvir assim, meia horinha, 10 minutos e pronto, fecha. Ah, fulana vai entrar numa conversa aí, vai começar, gente, ó, eu tô me poupando disso. Coloca a sua casa com um ambiente, com coisas
para você ouvir música alegre, vai assistir filmes alegres. E a segunda chave é o quê? Mantenha-se ocupada, mente muito ocupada. Faz um cronograma, ó, vou acordar tal horário, vou fazer isso 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 tal horário. E você vai ver como que vai melhorar muito, vai aliviar muito esse estado de tensão que você tá. Porque se você não fizer algo em relação a isso, volto a falar, é você que é o responsável para desligar esse filme de terror. Porque é você o diretor desse filme. Não é ninguém que está botando isso na sua cabeça, é você que está dirigindo esse filme. E esse filme, ele está colhendo material através daquilo que você está ouvindo e daquilo que você está fomentando porque você está com a sua mente parada. O que você pode fazer hoje mais importante para você é manter o seu equilíbrio mental e emocional. É o que mais importante que você tem que fazer. Porque desse lugar onde a gente está hoje, muita gente vai colapsar. Muita gente vai surtar. Muita gente. Então, que pelo menos tenha uma parte da população emocionalmente estável para poder segurar as rédeas do que vai ter que ser segurado. E que você seja essa pessoa. Que as pessoas encontrem em você a paz que elas não estão encontrando nelas mesmas. Que você possa chegar e falar, olha, tem jeito, eu estou lidando assim com a minha mente. Não é uma coisa que... Porque as pessoas, elas acham que você nasceu assim, né? Nasceu calma. Eu, por exemplo, as pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, Bruna, você é tão calma, você é tão equilibrada. Eu falo, meu Deus, o quanto que eu lutei, que eu fui atrás, que eu busquei, sabe? Esse equilíbrio não foi pouco não, gente, não foi pouco não. Porque eu não nasci agraciada com a personalidade de uma pessoa zen, equilibrada, sabe? Calma, tranquila. Minhas emoções faziam assim, ó. Eu achava que, teve uma época que eu achei que eu era até doida, porque eu falava assim, não é possível as emoções flutuarem tanto como as minhas flutuavam. Então hoje, e aí o que você fez, Sabrina? Estratégias mentais, aprender que a minha mente, quem tem o controle dela sou eu, aprender quem dita as regras sou eu, não a minha mente está aqui para me servir, não é eu servindo a minha mente. Ah, eu quero ficar nervosa, tô eu aqui para eu ficar nervosa para poder saciar a minha mente. Não, eu dito as regras. E você vai fazer isso como? Aprendendo as estratégias de como lidar com ela. Ah, Sabrina, é muito simples. É simples. É tão simples que a gente não coloca o negócio em atividade. Você não coloca em atividade. Por isso que você deixa, porque a gente está tentando achar coisas mirabolantes para a gente fazer. Não tem nada de mirabolante. Simplesmente pare de escutar, não dê ouvido, enche a sua casa com um ambiente de alegria, vai assistir filmes alegres. Tem um monte de gente chegou pra mim e falou assim, Sabrina, você viu o filme Epidemia? Você viu o filme isso? Cara, neguinho tá assistindo filme de tragédia. A gente já tá ali numa situação ali, na beira de um precipício, tipo assim, e aí o povo tá assistindo filme de tragédia. Filme que tá remetendo, você assistiu o filme Epidemia, você assistiu o filme não sei o que. Você lembra que... Diz que me falaram que parece que tem um filme que lançaram aí há 4 anos atrás, Epidemia, alguma coisa assim, eu esqueci o nome do filme. Não é esse Epidemia, é outro. Diz que aumentou 6.000% a visualização do filme. Olha só, gente. É a hora da gente correr desse tipo de coisa, de informação, de filme. Agora é a hora da gente encher a nossa cabeça de coisas alegres, de coisas que dão esperança, de coisas que são boas. Não milite contra você mesma. Não faça, sabe, você puxar você para o fundo do poço. Não faça isso, que você seja aquela pessoa que vai fazer você se reerguer. Você vai se cuidar, você vai se guardar. Esse papel é seu. Porque o povo tá com um punhal assim, ó. A sensação que eu tenho que o povo tá com um punhal assim. Você tomou uma punhalada e aí o povo falou assim, tomei uma punhalada, então agora eu vou me punhalar toda. É isso que a galera tá fazendo. Quando tá aí assistindo filme de não sei o quê, quando tá aí ouvindo o tempo inteiro e parece tá sentindo prazer em se punir, em se machucar. Então, cuidado. Quem tem que cuidar de você é você mesma. Quem tem que zelar por você é você mesma.
Quem tem que zelar pela sua sanidade é você mesma. Você é a sua... você é aquela pessoa que vai lidar com você o tempo inteiro. Então você se preserve, se guarde, se proteja. Nesse momento é a coisa mais fundamental que você possa fazer. Mas não é só se proteger do coronavírus, é se proteger desse estado de pânico que está todo mundo. Porque eu vou te falar uma coisa, se você não fizer nada, é muito difícil, depois que você já estiver num ápice do desespero, é muito difícil te trazer para baixo depois. Então, a gente vai aumentando o desespero, ele vai fazer assim, você vai alimentando, ele vai, quando você tá lá em cima, que entra no pânico, é muito, muito difícil te puxar para um estado de normalidade depois. Sai desse fluxo que tá levando todo mundo pro pânico. Se a galera quer ir para um estado de pânico, deixa aí, fazer o quê? Porque é o que eu falei, as pessoas às vezes sentem prazer em estar nesse estado. Você não sente? Sai fora. Deixa o pessoal ir e sai fora. Quem precisar da sua ajuda, você dá. Mas se proteja, porque depois o mundo com certeza vai precisar de você, equilibrada. Mente inabalável, é o que nós precisamos. Mente inabalável. Vamos tomar pancada do mundo, vamos tomar porrada do mundo, mas a gente vai estar com a mente forte para poder passar, sabe, dar uma desestabilizada, mas a gente sai cada vez mais forte das situações. E aí eu tô trazendo isso aqui para vocês, dando aí umas pitágoras de tudo aquilo que eu falo nos meus treinamentos, até nas minhas consultas, mentorias, é tudo isso aqui. Então tô trazendo esse conteúdo gratuito para você, sabe, aproveitar da melhor forma, porque eu quero te ver mesmo, eu quero te ver bem. Porque a gente precisa estar bem, porque a gente cresce na família, nas relações, no trabalho, você cresce, você expande, você superabunda quando você está bem, ok? Um grande beijo, Deus abençoe, convida pessoas, tem gente aqui que está precisando, vou continuar dando mais chaves para você expulsar os pensamentos de preocupação que podem te assolar nesse momento aqui crucial da vida. Beijo grande, pessoal, um beijão!